A reclamação é muito comum. A gente vê muitas pessoas reclamando, murmurando, e vamos ser sinceros, de vez em quando a gente faz isso também. E você sabia que isso tem grandes consequências, efeitos na sua vida? Pois é. Ter consciência dessa realidade, como contornar para evitar essa situação, pode impactar de forma muito forte a sua vida. Gostou do tema de hoje? Então fica por aí porque o vídeo é para você e já vai compartilhando para as pessoas que você sabe que precisam escutar um pouco e reclamar menos, né? Deixa seu like e vamos continuar. Você gosta de ficar ao lado de uma pessoa que fica reclamando e murmurando o tempo todo? Eu não gosto. Ninguém gosta. Vamos ser sinceros, ninguém gosta daquela pessoa que fica o tempo todo reclamando. Então, de cara, este é o primeiro efeito. Se você fica reclamando, murmurando o tempo todo, as pessoas podem se afastar de você. Isso pode ter consequências no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, na sua profissão, nos seus negócios, em todo lugar que você vai. A palavra, ela tem poder. Tudo que a gente fala pode e tem a capacidade de produzir algum efeito. Foi pela palavra que Deus criou o mundo. Faça-se a luz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não só a palavra de Deus, mas as nossas palavras, elas têm consequências. Elas podem mudar tudo. Naturalmente, se suas palavras são boas, os efeitos e as consequências serão boas. Se suas palavras não são boas, são palavras más, as consequências e os efeitos não serão nada bons. Então, murmurar, falar mal, reclamar o tempo todo, pode afetar diretamente seu trabalho, sua profissão, seus negócios, seus relacionamentos, e você sabe qual é a consequência disso. E não para por aí não. A neurociência também fala que pode afetar a sua saúde. É isso mesmo. Eu estou falando das doenças psicossomáticas. Podem te levar inclusive à morte. É isso mesmo. Então, segurar a língua e pronunciar apenas o que é bom pode muitas vezes salvar a sua vida. Quando a gente fala em neurociência, doenças psicossomáticas, algumas pessoas podem interpretar de forma equivocada. Então, eu vou ficar guardando tudo para mim? Isso também faz mal, é verdade, faz mal. Mas você tem que aprender a ressignificar, tentar entender. No Manual da Vida, nós vemos exemplos do mau uso da palavra e também vemos recomendações. Tem um exemplo na Bíblia que é impressionante. Quando Moisés libertou o povo hebreu, que estava cativo no Egito, logo após atravessar o Mar Vermelho, com toda aquela população, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas, a gente vê que muitos começaram a reclamar, logo depois, mesmo assistindo, testemunhando, algo fenomenal, que foi Deus abrir as águas para todo mundo passar a pé enxuto. Do outro lado já começaram a reclamar com Moisés de ter saído do Egito. E na caminhada do deserto, eles reclamavam. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos comida, nós tínhamos cebola, nós tínhamos carne. Aqui nós não temos nada para comer. E lá no deserto Deus foi fazendo milagres, um milagre atrás do outro. Deu maná para alimentá-los, que caiu do céu. Era uma coluna de nuvem que indicava o caminho. E por aí foi. Bom, qual foi a consequência da reclamação do povo hebreu? Eles caminharam no deserto 40 anos. Muitos morreram no caminho. Não chegaram a conhecer a terra prometida. E hoje, os especialistas, analisando o caminho logo após a travessia do Mar Vermelho até a terra prometida, eles falam que essa caminhada poderia ser feita em 40, 50 dias. Mas o povo hebreu caminhou no deserto 40 anos. Por quê? Porque ficavam reclamando. Então reclamar o tempo todo pode atrasar você chegar na sua terra prometida. Ficar reclamando o tempo todo pode impedir de você alcançar o teu sonho. Muitos
Muitos não chegaram à terra prometida e morreram no meio do caminho. Esta é a consequência da murmuração. Deus estava guiando o povo hebreu. Por que demorou 40 anos? Talvez tenha sido isso, a reclamação, a murmuração, o tempo todo. Em Mateus 15, Jesus ensina que não é o que entra na boca do homem que contamina, mas é o que sai da boca do homem que contamina ele. Então, o termo que ele usou, que o grande mestre usou, foi contaminar. Contaminar é aquilo que faz mal. Então, você reclamar, murmurar o tempo todo, vai contaminar o seu trabalho, vai contaminar os seus projetos e pode contaminar a sua saúde. E no Novo Testamento também, no capítulo 4 de Efésios, São Paulo diz: não saia da sua boca aquilo que prejudique, mas apenas aquilo que for útil e que edifique os outros. Olha só, ele fala para não falar, reclamar aquilo que prejudica os outros, e mais, ele fala que tem que falar aquilo que a gente edifica os outros, aquilo que a gente constrói os outros, ajuda os outros. Estes foram os ensinamentos de São Paulo, que a gente leva para o nosso contexto. Quando ele usou a palavra prejudicar, me vem à cabeça a ofensa. Muitas vezes a gente escuta algo de alguém, fica ofendido, responde à ofensa, a gente ofende também a outra pessoa. O rei Salomão fala para segurar a sua palavra, sabe aquele que segura a sua palavra. Às vezes você segurar 1, 2, 5 segundos pode fazer muita diferença no diálogo com outra pessoa. Tem um estudo que diz que 90% da população mundial é muito sensível ao que ouve. Não tem uma inteligência emocional para suportar palavras um pouco duras. Às vezes, você só olha de maneira diferente, a pessoa já fica chateada. Ela não tem empatia para entender que muitas vezes você está passando por um problema e que você está de cara feia porque você está pensando em como resolver aquele problema que é muito sério. E a pessoa do outro lado olha assim, esse cara está estranho comigo. E já começa a fazer fofoca, começa a te ofender. Se 90% da população é muito sensível emocionalmente, é importante lembrar que muitas pessoas que têm grande poder para resolver, decidir, abrir portas para você, essas pessoas normalmente são pessoas complicadas, pessoas difíceis. Não é porque talvez elas não tenham inteligência emocional, às vezes ela tem, é porque elas são tão ocupadas, tem tantas coisas para resolver e decidir, que quando você vai falar com ela, ela quer ter uma conversa rápida contigo e não quer perder tempo e você fica chateado e ofendido com essa situação. Ou seja, se você for sensível demais e se ofender com tudo, as portas vão se fechar para você. É isso mesmo. Você tem que suportar. Se é uma pessoa com o coração blindado para as ofensas, ou até mesmo aquilo que você acha que é ofensa e não é, porque se você for sensível demais, você vai perder a oportunidade, as portas vão se fechar para você. Que muitas vezes, aquela pessoa que você acha complicada, é ela que vai te ajudar a abrir as portas para você. No meu trabalho, eu faço os meus projetos e normalmente a gente encaminha para revisão para o jurídico. E lá tem um colega que é muito bom juridicamente. O trabalho dele é excepcional. Mas justamente porque ele trabalha bem, ele tem muito trabalho, às vezes é difícil e complicado falar com ele. Eu já vi outras pessoas falando mal dele, reclamando que ele é difícil. E na verdade ele não é. Ele trabalha muito porque ele trabalha bem. Então, quando eu vou tratar com ele, revisar os nossos projetos, eu tento ser muito paciente, porque eu entendo a situação dele, eu sei o que ele passa. Tudo está centralizado nele e eu faço questão que ele revise os meus projetos, porque ele fazendo o trabalho dele bem feito, meu trabalho sai bem feito. É disso que eu estou falando. Ser paciente com aquelas pessoas mais difíceis pode abrir portas para você produzir melhor, abrir oportunidades de negócio. Quem trabalha com vendas entende isso muito bem. Às vezes chega aquele cliente que é difícil, mas você tem que sorrir, tratar bem, porque é aquela venda que vai, no final do mês, pagar o seu salário. É aquela venda que no final do mês pode fazer toda a diferença, até elevar suas comissões. Então você tem que tratar bem todo mundo. Eu acho que, de vez em quando eu falo muito em vendas aqui, mas é muito bom a pessoa ter uma experiência na área de vendas. Ensina muito a aprender a falar,
a ter equilíbrio emocional, desenvolver inteligência emocional. E então, se a gente não pode reclamar, não pode murmurar, a gente não pode ofender os outros, o que a gente tem que fazer? Fazer o contrário, só falar palavras boas. E as palavras boas vão te blindando para evitar essas situações. Quando acordar, já faça a primeira conversa do dia, a conversa direta com o Criador. Já vai entregando, agradecendo por mais um dia de vida, entregando o dia que está começando. Você sabe o que é que você vai fazer durante aquele dia e já coloca na mão do Senhor, pedindo a presença dEle, pedindo que o Espírito Santo tire em tudo que você for fazer. E durante o dia, logo de manhã cedo, a primeira pessoa que você encontrar na sua casa, abençoe. Eu tenho um hábito, quando eu acordo, a primeira pessoa que eu vejo, seja minha esposa, seja minhas filhas, meu amor, Deus te abençoe. Você tem um dia incrível. Deus te abençoe. Meu amor, Deus te abençoe. Eu comecei a fazer isso há algum tempo e, por incrível que pareça, o efeito foi, eu falava, meu amor, Deus te abençoe. Aí vem a resposta, Deus te abençoe também. Olha que legal. Então é isso. Se você cria o hábito de só falar palavras boas, entregar o seu dia, pedir inspiração do Espírito Santo, para o Senhor conduzir as suas palavras, conduzir os seus pensamentos, aí as coisas começam a ficar diferentes. Quem sabe a murmuração para, a reclamação para, e você fique blindado para as ofensas. Porque quando uma pessoa te dá aquela palavra difícil, complicada, aí você vai ter a sabedoria de entender que, poxa, essa pessoa provavelmente está tendo algum problema. Não deve ter dormido bem essa noite, está chateado com alguma coisa. E em vez de você ficar chateado, devolver uma ofensa, às vezes você percebe uma oportunidade de perguntar o que é que aconteceu. Está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Olha a diferença. Em vez de devolver com ofensa, você devolve com um conselho, uma oferta de ajuda. Isso muda as pessoas. É assim, por isso que no começo do vídeo eu falei que você entender isso pode mudar a sua vida, pode impactar a sua vida, e não só a sua, mas a vida dos outros. Se você para de reclamar, as pessoas vão querer ficar mais próximas de você, principalmente se você é uma pessoa que traz palavras que edificam. Como São Paulo ensinou, palavras que edificam, é uma pessoa que deseja coisas boas para o outro. Você chega no trabalho, pergunta, como é que foi o seu final de semana? Aí você vai escutar, a pessoa vai ver, poxa, esse cara está preocupado comigo. E assim você vai desenvolvendo a sua empatia, você vai desenvolvendo o seu carisma. E você sabe, você vai se envolver com as pessoas e daqui a pouco você está orando por elas. No seu dia a dia, naquela sua oração pessoal, você já vai entregando aquela pessoa que você convive no dia a dia. Você está no teu trabalho, às vezes, todo dia você encontra aquelas pessoas. Às vezes você encontra mais que a sua própria família. Já vai colocando nas mãos do Senhor, entregando nas mãos do Senhor essas pessoas, para que Deus abençoe-as. Porque elas estando bem, vai ajudar no seu trabalho a também ficar bem, o resultado do seu trabalho ser muito bom. Se percebeu que ela não está bem, entrega ao Senhor. Faz uma oração, entregando os problemas dessa pessoa ao Senhor. Esse é nosso dever aqui na Terra, ajudar os outros. A gente fala de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento pessoal envolve isso sim. Se você quer crescer nos seus negócios, na sua empresa, você tem que gerar valor. E gerar valor é tudo isso que a gente está falando. Tratar bem as pessoas, mas tratar com sinceridade, preocupando em fazer bem o trabalho, não só em ganhar dinheiro, eu vou fazer bem feito para ganhar dinheiro. Não, eu fazendo bem feito, eu estou gerando valor a outra pessoa. Eu fazendo bem feito, eu estou ajudando o mundo a ser melhor. E eu estou crescendo como pessoa. E se você para de murmurar, ajuda as outras pessoas e naturalmente seu trabalho começa a dar mais resultado, a palavra que você diz passa a ter mais valor. As pessoas vão querer te escutar. As pessoas vão querer estar ao teu lado. As pessoas vão querer trabalhar contigo. E quando surgir uma vaga na área onde você trabalha, vai ter uma fila lá. E você vai se sentir honrado, porque isso é um sinal de que talvez você esteja no caminho certo. Isso é muito bom. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te ilumine as suas palavras, para que você pare de murmurar, pare de reclamar. Que das suas palavras saiam sempre palavras doces que edificam, que acalmam, que animam. Até mesmo aquela piada sadia, você edifica a pessoa. Eu tenho um irmão que ele é muito brincalhão. E é tão bom, às vezes a gente não está bem, ele fica do lado assim, começa a falar e a gente começa a rir. Então até a brincadeirinha sadia, claro, você edifica a pessoa, porque você muda o estado dela.
Às vezes ela não está bem e é a palavra certa, no momento certo, uma brincadeirinha. Um conselho pode fazer toda a diferença. Que Deus abençoe suas palavras, que Deus abençoe sua vida, te guie, te ilumine, que o Espírito Santo, que está aqui no meio entre nós, Jesus foi e enviou o Espírito Santo para nos guiar, nos iluminar. Peça o Espírito Santo todo dia, antes de sair de casa, antes de iniciar os trabalhos. Hoje em dia a gente trabalha, muitos como eu trabalho diante do computador, e ali diante de você tem aquela ferramenta que acessa a internet, acessa tudo. E justamente porque acessa tudo, às vezes pode até distrair do seu trabalho. Aí você pede, Espírito Santo, me ajuda a ter foco hoje, para eu produzir bastante. Espírito Santo, me ajuda a ter foco, para dar resultados. Hoje eu tenho que sair com esse projeto, me ilumina. Como? Eu não sei, mas eu tenho certeza, com a ajuda de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, tudo é possível. Gostou do vídeo de hoje? Então, mais uma vez, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa aprender a murmurar menos, parar de reclamar e crescer como pessoa. Até o próximo vídeo.